Sou o Padre Gélio Silva do Nascimento. Venho testemunhar minha experiência de fé com Nossa Senhora de Fátima. É uma experiência de nascimento, proteção e ao mesmo tempo uma experiência vocacional. Em 1978, na pequena localidade de Alto Barra Bonita, a minha mãe Diva, grávida, dia 1º de janeiro, sofre as dores do parto. Não podia levar para um hospital e a minha tia, que era parteira, então tenta ajudar a minha mãe, mas acaba dizendo para minha mãe: esta criança irá nascer morta. Minha mãe se entristece, porém reza a Nossa Senhora de Fátima. E cerca de 1 hora depois eu nasci, vim ao mundo pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E assim ao longo da minha vida fui sempre percebendo o quanto eu amava a Nossa Senhora de Fátima e algumas vezes me questionava como todos ao meu redor têm uma devoção grande à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e eu tenho a Nossa Senhora de Fátima. Mesmo sem entender, fui sempre cultivando essa devoção. Em 1997, vim morar em Joinville e, sem planejar, até poderia ter ido para a região de Curitiba, mas também a pedido dos meus pais, acabei vindo para essa cidade, fui morar no bairro chamado Fátima. E ao longo do tempo, também em 2002, ingressei no Seminário Divino Espírito Santo. E já quando estava na teologia, no ano de 2008, o reitor, Padre Vilmar Vicente, disse: já visitei a casa de todos os seminaristas, falta a sua. Foi rezar lá no Paraná, na minha comunidade. Rezando na comunidade, também quis rezar na minha casa, com a minha família somente. E rezando, a minha mãe interrompeu a missa para contar um pouco da minha história. Uma parte eu conhecia, mas não ela plenamente. Por isso, ela disse das dificuldades para que eu pudesse nascer e, acima de tudo, ela disse também que tinha feito a promessa para Deus. Se eu nascesse, eu não seria dela, mas eu seria então de Deus, entregando a minha vida, entregando a minha vocação. E se fosse para ser padre, assim seria. E ela nunca tinha contado, e já eu estava no 2º ano de teologia, ela não queria então interferir no meu chamado, na minha decisão. E ela também disse então que pediu a intercessão de Nossa Senhora de Fátima para que eu nascesse com saúde e que ela então protegesse a minha vida e a minha vocação. E por isso fez a promessa que eu iria um dia no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Naquele momento pensei: minha mãe é tão simples, nunca eu irei conseguir pagar essa promessa, porque o Santuário de Fátima fica em Portugal. Como é que poderei ter essa oportunidade? Já no ano de 2010, fui morar na Itália para fazer uma experiência a convite do seminário da diocese. E no ano de 2011, no início, em janeiro, tive a graça, a oportunidade de ir no Santuário de Fátima. E ali fiquei 4 dias. E vivenciando aquele momento forte de fé, liguei para minha mãe e disse: mãe, hoje eu estou tendo a oportunidade de pagar aquela promessa que um dia a senhora realizou a Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe emocionada, eu também, agradeci a Deus. E rezando no santuário, me fez recordar o quanto Nossa Senhora de Fátima acompanhou a minha vida, porque nasci numa comunidade que era dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Também, quando vim morar em Joinville, morei no bairro Fátima, e a paróquia no qual eu morava pertencia então à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Agradeço a Deus a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Por isso trouxe essa imagem de Portugal, entreguei uma família, contei minha história, minha experiência de fé. E essa mesma imagem foi entregada, então, na minha primeira missa,
agradecendo a intercessão pela minha vida, pela minha história e, acima de tudo, também pela minha vocação. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.